Bom, a gente vai ter aula de produção textual que é uma construção argumentativa, como nós construímos os argumentos dentro do texto, com a importância disso. Bom, a gente tem que prestar atenção na coletânea, que é o conjunto de textos que nós temos que ler é, antes de começar a prova. Por quê? Porque é como se um desses textos tivesse sido ouvido no rádio, outro lido no blog, outro lido no jornal. Esses textos representam fragmentos de situações, de referências que você poderia ter lido em algum lugar. Então, a coletânea é um estímulo que delimita sobre o que deverá ser escrito e uma fonte de dados e informações, mas o conteúdo da dissertação que será produzida precisa ir além. Vale lembrar que o leitor não necessariamente leu a coletânea e que ela deverá ser apresentada e contextualizada, caso se queira fazer referência a qualquer um dos textos. Ou seja, quando eu for escrever, eu não tenho que ter em mente o professor, o corretor, que obviamente já conhece aquilo ali. Quando você for escrever, tem que ter em mente o leitor universal. O avaliador estará ali apenas para considerar se o texto produzido poderá ser compreendido por qualquer pessoa. Então, é importante lembrar que para construir argumentos, deveremos ser capazes de nos posicionar diante dos fenômenos. É muito importante que haja posicionamento, o seu posicionamento é a sua tese. E aí vamos pegar aqui um exemplo. Se uma coletânea traz dados sobre o desperdício de alimentos no mundo, estatísticas, locais em que o desperdício é maior, tipos de alimentos desperdiçados, não nos caberá reproduzir esses dados, apenas sendo fundamental problematizá-los. Por exemplo, a gente começa a levantar hipóteses. Que tipo de movimentação social pode fazer o lugar X para desperdiçar menos alimentos do que o lugar Y? Por que existe desperdício se há ao mesmo tempo pessoas passando fome? Quem é favorecido com a manutenção dessa lógica? Essas informações, muito provavelmente, não estarão na coletânea, cabendo a nós refletir sobre elas. Então você tem que extrair perguntas, reflexões a partir dos textos da coletânea. Reunindo conhecimentos das mais diversas áreas do saber para construir um raciocínio lógico que trace relações entre as informações. Caso haja mera reprodução, é bem possível que o texto se assemelhe mais a uma reportagem ou algum outro gênero expositivo e, assim sendo, vai penalizar a sua exposição. Por quê? Porque é uma dissertação argumentativa. Você não pode simplesmente explicar, explanar. Você pode fazer isso, mas bem menos. Você tem que argumentar. Olha aqui, a diferença entre o assunto e o tema também é uma coisa muito importante para se prestar atenção. A sociedade é o principal tema. Né? Ele fala aqui, perceberemos ao longo do aprendizado da dissertação que todos os temas do vestibular tratam de uma proposição central, que é a sociedade em que vivemos. Tudo gira em torno de fatos, de situações, de contextos que nós temos presente na nossa sociedade. O que muda tema a tema é o recorte adotado, o detalhe no qual vamos nos fixar. Quando relembramos as propostas que já apareceram nas mais variadas provas, é possível perceber que não há tema inteiramente novo, ou seja, que já passamos pelas mesmas discussões com enfoques diferentes ao longo das leituras. Os enfoques são justamente o que diferencia o tema do assunto. Então, o assunto é algo amplo, o tema é específico. Por exemplo, o assunto é violência, a gente tem um tema específico, persistência da violência contra a mulher. Mobilidade urbana é um assunto, e aí o tema, ciclovias como alternativas para os problemas de mobilidade urbana. Vou pular aqui mais um, vamos falar aqui, educação, é o assunto amplo. Qual seria um tema? A arte no contexto escolar, aplicações e consequências. Logo, você tem que ter cuidado para não tangenciar do tema. De acordo com o dicionário eletrônico Wise, tangenciar é um verbo que pode significar traçar uma tangente a ou seguir a tangente, estar ou passar muito perto de, roçar, tocar
né? Tipo assim, naquele ponto a estrada quase tangenciava o rio. Tocar como tangente, relacionar-se com, assemelhar-se a. E aí, ou seja, quando você tangencia o tema, é quando você fala do assunto, mas não da forma que o recorte pede. Você fala de uma forma mais genérica quando você deveria ter sido mais específico. Ó, então, reforçando, tema é aquilo que une todos os textos de uma coletânea e que marca sua especificidade. O assunto é algo que engloba os textos da coletânea em questão, mas também vários outros, que não tratam exatamente da mesma questão, mas de um conceito mais amplo. Logo, você precisa prestar atenção no quão específico é o recorte do tema da sua redação. E aí, basicamente, vamos ver um apanhado geral da dissertação argumentativa. Tem um comando, né, que pretende avaliar as capacidades de leitura e de escrita. Comando é faça essa redação de acordo com o contexto, uma dissertação argumentativa. A coletânea são as fontes de dados e informações que delimitam o que deveremos escrever. Presta atenção na coletânea de textos, que ele vai te dar o roteiro do que você deve escrever. O assunto engloba os textos da coletânea e vários outros, né? O assunto é uma coisa mais ampla. E o tema une todos os textos de uma coletânea e marca a sua especificidade. E aí a gente vai para a questão do ponto de vista. Como eu construo o meu ponto de vista? Você tem que aliar contextualização e posicionamento. E isso vem aonde? Da introdução. Como é que eu faço a contextualização daquele meu tema? Você pode se inspirar na coletânea, você pode se inspirar na história. É um dos trunfos que eu acho mais legais para se escrever, porque vocês têm aula de história, de filosofia, de geografia, sociologia, então já dá com o que você estuda na escola para fazer ótimas contextualizações. Por meio das atualidades, você pode citar fato que está acontecendo no momento, bombando no momento. A partir de uma citação, você pode fazer a partir de elementos populares, que seria série, uma música, um programa de TV. E a partir da ficção também você pode começar citando livros ou meio dúbio, né? Filme, uma série, enfim. Aí nós também temos que repassar a questão da composição básica da dissertação. Tem muito aluno que ainda tem dificuldade em planejar uma dissertação, né? Então a gente fica sempre recorrendo nisso. Primeiramente, vou escrever um texto, planejamento, esboço. Muitas pessoas nessa etapa precisam apenas fazer o rascunho, outras precisam fazer esquema, rascunho, precisam reescrever algumas vezes. Então, essa parte do planejamento depende da sua fluidez, depende do quanto você já escreveu na sua vida, do quanto você lê. Não adianta você querer fazer uma redação incrível se você não lê, se você não pratica. Vamos lembrar, tese marca o posicionamento da dissertação e deixa claro o que será encontrado no texto. Onde vem a minha tese? Vem na introdução. A tese vai puxar o desenvolvimento. A tese contribui para a escolha de uma contextualização pertinente. A conclusão, a tese também define o caminho argumentativo do texto, o que contribui para o fechamento adequado. Aqui a gente tem um exemplo de argumentação. Onde é que vem a minha opinião? Um fator que contribuiu para a persistência do preconceito racial no Brasil é a falta de interesse da mídia na resolução do problema. Essa é a minha opinião. Como é que eu vou provar?
Como é que eu preciso ter opinião com argumento? Ou eu cito argumento e dou a minha opinião. Pode-se mencionar, por exemplo, o caso da atleta Rafaela Silva, vítima de comentários racistas nas redes sociais após ser derrotada nas Olimpíadas de Londres, no ano de 2012. O caso só foi divulgado pela mídia quando a atleta ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro e expressou seu sentimento de revolta. Quando eu dou opinião e arremato com o... Arremato não, aliás. Dou a minha opinião, trago o meu argumento, uma prova, né, de que eu estou falando a coisa certa, eu arremato, que é o que está de amarelo, o que demonstra a falta de comprometimento desse setor na mudança da mentalidade da população. Então, como é que nós construímos um argumento? Com o posicionamento, que é a opinião, com uma prova de que eu estou falando uma coisa certa, uma verdade, e aí eu arremato. Agora a gente vai dar uma olhadinha numa redação nota 1000. Quero que vocês prestem atenção, olhem a organização desse texto. Essa menina era aqui de Fortaleza, essa redação é de 2018. Olha como a letra é organizada, né? Não tem grandes espaços entre uma palavra e outra, então antes que você ache que é uma exigência muito grande, não posso escrever com a letra grande, eu não posso escrever do jeito que eu quiser, eu não posso deixar espaços, não, você está vendo uma redação nota 1000 que, a letra organizada, nem a letra cursiva é uma letra de forma com diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, mas extremamente legível, organizada, sem espaços em branco entre as palavras, certo? Olha como ela é bem preenche toda a folha. Então, a organização do texto é essencial, conta muito também. Agora, bora ler o texto aqui, que foi uma nota 1000. Segundo as ideias, o tema era o de 2018. Bora só dar uma olhada aqui no tema de 2018. Manipulação do comportamento de usuário pelo controle de dados da internet. E aí, o que foi que essa menina fortalezense escreveu, a Lívia? Segundo as ideias do sociólogo Habermas, os meios de comunicação são fundamentais para a razão comunicativa. Visto isso, é possível mencionar que a internet é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Entretanto, o meio virtual tem sido utilizado muitas vezes para a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, podendo induzir o indivíduo a compartilhar determinados assuntos ou a consumir certos produtos. Isso ocorre devido à falta de políticas públicas efetivas que auxiliem o indivíduo a navegar de forma correta na internet e à ausência de consciência de grande parte da população sobre a importância de saber utilizar adequadamente o meio virtual. Essa realidade constitui um desafio a ser resolvido não somente pelos poderes públicos, mas também por toda a sociedade. Se nós percebemos, esse aqui foi o primeiro parágrafo da Lívia. A contextualização que ela usou as ideias do Habermas, né? Então ela já pega vai situando o assunto e qual é o posicionamento que ela deixa claro, né? Justamente ela vai no cerne do tema ela foi muito inteligente, né? Ela vai falar da manipulação do comportamento do usuário, olha o uso das palavras-chave, manipulação do comportamento do usuário, controle de dados, você usa as palavras-chave do tema para fazer uma boa tese. E aí ela fala, já bota o posicionamento, né, que isso ocorre devido a políticas públicas efetivas, a falta delas. Ela já coloca aqui que grande parte da população não tem consciência sobre a navegação na internet. E ela arremata com isso ter um desafio a ser resolvido. Esse tipo de arremate é muito comum e ela foi esperta nisso. Então você tem que dizer, isso deve ser discutido, deve ser debatido, deve ser resolvido.
Aqui, olha a argumentação dela. No contexto relativo à manipulação do comportamento do usuário, pode-se citar que no século XX a Escola de Frankfurt já abordava sobre a ilusão de liberdade do mundo contemporâneo. Se eu não me engano, o Habermas, que ela já citou lá no começo, ele era um dos expoentes da Escola de Frankfurt, se eu não me engano, tá? Posso estar errada, mas eu acho que sim. O Habermas fez parte da Escola de Frankfurt. Então você está vendo que tudo se liga. Né? Já abordava a ilusão da liberdade do mundo contemporâneo, afirmando que as pessoas eram controladas pela indústria cultural, disseminada pelos meios de comunicação em massa. Atualmente, a possível tração paralelo com essa realidade, visto que milhões de pessoas no mundo são influenciadas e até mesmo manipuladas todos os dias. Gente, o que ela usa para argumentar é uma matéria que ela estudou provavelmente na escola ou no cursinho. Não é nada de anormal, não é nada de absurdo. Ela pegou justamente conhecimentos que ela adquiriu na escola, né? E fala todos os dias, pelo meio virtual, por meio de sistemas de busca ou de redes sociais, sendo direcionadas a produtos específicos, o que aumenta de maneira significativa o consumismo exacerbado. Isso é intensificado devido à carência de políticas públicas efetivas, ou seja, viu que ela já tinha lançado essa questão das políticas públicas efetivas lá na introdução, viu que ela já linkou com o desenvolvimento. Então é importante você já pensar nos argumentos que vai colocar lá na introdução. Sim, beleza, navegar na internet, explicando-lhe sobre o funcionamento do controle de dados e ensinando-lhe sobre como ser um consumidor consciente. Então, perfeito, ela usou como argumento, como base teórica para o argumento dela, que é as pessoas são alvo de manipulação na internet, porque não existem políticas públicas que delimitem isso, que vigiem, que regulamentem isso, e ela vai e cita a Escola de Frankfurt para arrematar o pensamento dela. Outro parágrafo. Ademais, é importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet. Ela também já tinha citado isso na introdução, certo? Visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo, Digital Politicization Initiative, o qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas confiáveis e assim diminui o compartilhamento de notícias falsas. Muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Nesse sentido, como disse o empresário Steve Jobs, a tecnologia move o mundo, ou seja, é preciso que medidas imediatas sejam tomadas para que a internet possa ser usada no desenvolvimento da sociedade, ajudando as pessoas a se comunicarem plenamente. E aí aqui ela vai citar um projeto, ela cita uma fala de Steve Jobs para sustentar o argumento dela de que as pessoas não têm consciência do uso, né, delas, da internet, e que isso precisa mudar e pode mudar, existem caminhos para isso. E aqui o final, portanto, cabe aos Estados, por meio de leis e investimentos, com um planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta. Ela está reiterando o que ela já falou. Forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado, que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições educacionais promovam, por meio de campanhas de conscientização, para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar de maneira cautelosa a internet, entender a relevância de uma polarização digital para a conscientização da razão comunicativa, com o intuito de utilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Então aqui ela calcou, como a gente fala, ela usou como base dois argumentos muito fortes que ela citou na introdução, que ela desenvolveu
com maestria no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento e ainda retomou esses mesmos argumentos no final, dando soluções para essas problemáticas que ela levantou. Então, é uma redação consciente, com uma linguagem fácil, não é uma linguagem rebuscada, não tem palavras complexas demais, arcaicas demais, e é o tipo de redação concisa, que toca o assunto de maneira objetiva. Esse é o tipo de redação sonhada e que tem que ser alcançada por vocês. Claro que nem todo mundo precisa de uma nota 1000 ou de um 960, 980 para passar na faculdade, mas você precisa buscar excelência, porque se você se contenta com pouco, é o que você vai atingir, pouca coisa. Você sempre tem que estar melhorando, se estimulando para conseguir bons resultados. E é isso aí.